Boa noite para você, são 6 horas e 49 minutos, 6h50 virou. O Band Cidade segunda edição já está no ar em multiplataforma. Vou levar para você as principais notícias da nossa região nesta terça-feira, 24 de novembro. Olá, muito boa noite. Hoje a gente começa com imagens ao vivo da Serra da Mantiqueira. Na tela, Campos do Jordão, que nesse momento registra 17 graus de temperatura. Para amanhã, previsão de sol, mas com possibilidade de chuva no fim do dia. Confira agora os destaques da edição desta noite. Prefeitura de São José dos Campos anuncia medidas de combate aos fluxos. Ações serão integradas com a Guarda Civil Municipal e as polícias civil e militar. Tragédia em família. Neto é o principal suspeito pela morte de um idoso de 68 anos em Campos do Jordão. Comerciantes da região ainda estão em fase de adaptação para usar a mais nova forma de pagamento, liberada há uma semana pelo Banco Central, o Pix. Prefeitura de Jacareí anuncia parceria com montadora e Parque Tecnológico de São José dos Campos para implantar primeiro polo de inovação automotiva da região. Temporada das chuvas aumenta a preocupação com a dengue. Equipes reforçam o trabalho preventivo em Taubaté, que este ano contabiliza 6 mortes e mais de 2.000 casos da doença. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora na tela da TV e também nas redes sociais da TV Band Vale. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, onde você também pode se inscrever no canal para receber nossas notificações. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta terça-feira um pacote de medidas para combater os fluxos e a perturbação do sossego público em todas as regiões da cidade. Além de garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores, as ações também têm o objetivo de evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19. Em São José dos Campos, os populares fluxos têm tirado o sossego da população há algum tempo. Mas com a pandemia, a situação se agravou e, de acordo com a Prefeitura, entre janeiro até o dia 20 de novembro, foram quase 45.000 reclamações de perturbação do sossego público. O caso mais recente de fluxo na cidade no início do mês terminou em tragédia. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na porta de casa no Campo dos Alemães durante um fluxo que acontecia em frente a uma adega. A vítima foi baleada após pedir que o suspeito parasse de urinar na calçada dela. O jornalismo da Band também já mostrou diversos flagrantes de fluxos na cidade, com pessoas até mesmo armadas. Para conter esses pancadões, a Prefeitura anunciou uma série de medidas na cidade. São várias ações complementares. Além disso, a questão do projeto de lei, que num primeiro momento vai sim prejudicar os proprietários de adegas, que vão deixar de vender os seus produtos ao longo da madrugada, podendo fazê-lo na proposta de lei, às 8 horas da noite. Hoje, a lei das adegas permite que se instale uma adega em qualquer região da cidade, independente do zoneamento. Um bar e restaurante não. Então, hoje, o proprietário da adega está seguindo a lei. Ele não está atuando fora da lei. O que nós estamos fazendo é uma nova lei que coíbe a utilização dessas adegas após um determinado horário. Com isso, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Guarda Civil Municipal já apontou que em regiões como a região sul e leste da cidade, nós teremos sim uma grande diminuição da formação de fluxos e de pancadões. Eles não acabarão, mas já será um bom caminho para a gente combater essa atividade que tem atrapalhado a vida de muita gente, principalmente do pessoal dessa região, que são os trabalhadores que acordam mais cedo, pegam 1, 2 ônibus para vir ao trabalho e merecem ter o direito de poder dormir em paz. Além disso, no pacote apresentado, há também um trabalho de ação complementar feito pela Guarda Civil Municipal, que vai atuar fora do seu horário de trabalho para tentar coibir esses fluxos, principalmente em bairros como o Banova e o Jardim Aquários. Na prática, são o guarda municipal no horário de folga prestando um serviço por uma associação, ou seja, a gente frisa que sempre tem que ser uma pessoa jurídica para essa contratação. Eles vão utilizar os equipamentos individual e o equipamento coletivo da Prefeitura
e vai prestar essa atividade para o condomínio, no caso o condomínio Urbanova, que já está praticamente assinado, em períodos determinados pelo condomínio, o perímetro de ruas que o condomínio estipulou para que seja feito essa ronda ostensiva para evitar a perturbação do sossego público naquela região. Outra medida anunciada tem como alvos veículos estacionados em locais já mapeados com registro de aglomerações e fluxos. A previsão é que até o fim do mês, os agentes de trânsito já possam aplicar as multas em casos assim. A Polícia Militar assina um convênio com a Prefeitura para que eles possam autuar veículos também, através do nosso sistema eletrônico. Hoje o nosso sistema é eletrônico de autuação. Mas além disso, nós vamos instalar placas de proibido estacionar após determinados horários em regiões onde existe essa aglomeração de veículos que podem se tornar depois uma aglomeração de pessoas. As novas ações também devem ajudar a impedir o avanço da Covid-19 na cidade, que tem o maior registro da doença na região, mais de 20 mil casos. Segundo a Prefeitura, só em novembro, o número de pessoas de 21 a 40 anos contaminadas aumentou 90%. Apesar de não ser considerado um problema de segurança pública, o conjunto das forças são essenciais para combater o problema. O fluxo é um movimento de jovens, normalmente, né, em que eles se reúnem para diversão e acaba afetando a segurança pública na proporção de que o excesso de consumo de álcool ou uso de drogas, né, acaba desencadeando brigas, homicídios, acidentes de trânsito e a própria reclamação da população no geral. Comerciantes e consumidores da região, aos poucos, vão se adaptando ao novo sistema de pagamento lançado pelo Banco Central. É o Pix, como foi batizado, que permite a transferência de valores de uma conta para outra de maneira quase que instantânea. O programa também elimina o pagamento de taxas das operações. Há uma semana, esta loja de roupas em Taubaté passou a fazer o pagamento dos fornecedores pelo celular em um método que leva menos de 10 segundos. Antes, a Ana Laura, responsável pelo financeiro do local, costumava acertar via boleto ou transferência bancária. Mas agora é tudo pelo Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. O Pix ele é muito legal para a gente pela agilidade e por nós não pagarmos mais tarifa de TED nem de DOC. E nem transferência bancária, né? Uma transferência simples a gente pagava taxas muito altas e com o Pix não tem custo nenhum. Com o Pix, os valores podem ser transferidos entre uma conta e outra a qualquer hora do dia e em poucos segundos. O pagamento pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Para usar, é preciso realizar o cadastro, que pode ser feito pelo aplicativo do Banco de Preferência do Consumidor, onde há a opção de escolher várias formas de identificação, como CPF ou CNPJ, no caso de empresas. Apesar da loja estar cadastrada no Pix, esse método ainda não foi utilizado pelas clientes para pagar uma compra. Mas para a equipe que gerencia o estabelecimento, isso é só uma questão de tempo. É algo muito novo ainda, mas a gente já passa isso também para os nossos clientes, para eles estarem inteirados no mercado e facilitar também para a gente na hora do recebimento. Este financista diz que, neste início, a baixa adesão do Pix é algo natural, já que a ferramenta é uma novidade. Toda ferramenta nova, ela precisa de um período de maturação e de aprendizagem por parte dos clientes. Isso é um fenômeno natural, é normal que isso aconteça, mas também deve ser trabalhado pelas próprias instituições financeiras ao conscientizar o seu cliente de que existe essa nova forma de transferência. Então, na medida que isso for feito e as pessoas forem aderindo, você vai capilarizando o Pix no uso das transações financeiras. Para quem está interessado em utilizar esse novo sistema, o financista faz um alerta. Ele diz que os dados de identificação informados no ato do cadastro ficarão visíveis para quem vai receber a transferência de valor, o que pode aumentar o risco de golpes ou fraudes. Para evitar isso, a dica seria cadastrar um e-mail. Se você tem uma transação comercial com uma empresa, você já sabe o CNPJ dela, ela já sabe o seu CPF e tal. Mas você está jogando isso na base pública do Banco Central. Então, você deve sempre primar pela segurança. Ou seja, você tem que escolher aquilo que menos vai te incomodar em te deixar o dado publicamente exposto.
Repito, não que isso já não aconteça, mas essa é mais uma forma que você teria para expor alguns dados que são, em última instância, seus, particulares. E quem deve decidir pela divulgação dele ou não é somente você. Agora, o e-mail, você pode fazer um e-mail específico para o Pix, e aí você não põe nada naquela caixa de e-mail e tem ele justamente pronto para usar em cima disso. A polícia de Campos do Jordão ainda procura pelo homem de 25 anos suspeito de matar a facadas o próprio avô de 68 anos. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro Vila Nadir, na casa da família, durante uma festa, após um desentendimento entre a vítima e a filha. A polícia investiga agora se o neto agiu em legítima defesa, como explica o delegado responsável pelo caso. Estava tendo uma festa de comemoração numa residência. A vítima teria se desentendido com a filha, teria tentado agredir a filha, agredir outras pessoas no local, inclusive com uma barra, um pedaço de madeira. E esse autor do crime teria, com uma faca de churrasco, esfaqueado o avô, que foi socorrido, a família socorreu, mas que acabou falecendo. A investigação ainda está em andamento, temos outras diligências a serem realizadas, tem depoimentos ainda para serem colhidos, então não podemos dizer que estamos diante de um homicídio ou de uma legítima defesa, podemos dizer até que tem indícios fortes de legítima defesa, mas como ainda a investigação ainda em andamento, ainda é precipitado falar qualquer coisa. O autor, no momento do crime, ele evadiu-se e levou a arma do crime, que seria a faca. 800 caramujos africanos foram apreendidos ontem na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Os animais, que têm a criação e a comercialização proibidas pelo IBAMA, foram localizados dentro de 10 caixas que eram transportadas em um carro que seguia para o Rio de Janeiro. O motorista, de 47 anos, disse que havia adquirido os caramujos em Santo André, no ABC Paulista, e iria levá-los para a capital carioca para uso em rituais religiosos. O homem foi multado em R$ 162 mil e vai responder em liberdade por crime ambiental, mas pode pegar de 3 meses a 1 ano de prisão. Os animais foram levados para o IBAMA. Chegou a hora da gente conferir o movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região, com a nossa conexão direto com a Rádio Band Vale FM em São José dos Campos. Informações sempre com ele, Beto Gomes. Oi, Beto, boa noite para você. O motorista enfrenta dificuldades neste início de noite nas principais rodovias aí da nossa região. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que acompanham a Band. Enfrenta em alguns pontos ainda pelo Vale do Paraíba. Sentido São Paulo, por exemplo, ali em Taubaté, do 107 ao 109, tem aquele trânsito sempre mais lento nesse horário, assim como acontece no distrito de Eugênio de Melo, ali do 136, pelo menos até o 139, sentido São Paulo também. Outros pontos ruins, lá na região de Guarulhos, no corredor Carvalho Pinto, Ayrton Senna, sentido interior, e também na Dutra, sentido São Paulo, o motorista tem entre Guarulhos e Arujá 1 ou 2 quilômetros de lentidão. As demais rodovias que nos servem, nesse momento, o trânsito é bom. Muito cuidado no trecho de Serra da Tamoios e da Oswaldo Cruz, tem lá muita chuva, neblina, visibilidade é bem baixa. O trânsito é bom, só que essa passagem inspira aquele cuidado redobrado do motorista por causa da baixa visibilidade da pista escorregadia. Voltamos com vocês. Obrigada, Beto, pelas informações. Boa noite. Depois do intervalo, Jacareí se prepara para lançar o primeiro centro de desenvolvimento tecnológico voltado para a área automotiva na região. A iniciativa deve impulsionar ações de inovação e formação para o setor. Nós vamos agora para Caraguatatuba, no litoral norte. Essas são imagens da chegada à cidade. Faz 24 graus neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Você continua com a gente em instantes. Estamos de volta.